Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal O Conservador Patriota. Estamos aqui para mais um vídeo. O vídeo de hoje é a história do globalismo, parte 4. Recapitulando o que nós falamos no último capítulo, a Revolução Francesa foi a primeira revolução de verdade, pois tanto a Revolução Gloriosa quanto a Revolução Americana não foram revoluções no sentido de ruptura total de um regime ou de um sistema para outro. Então, a Revolução Francesa, ela foi a revolução que deu origem a todas as outras revoluções. A Revolução Francesa, ela não só acabou com o poder da monarquia e da igreja, mas instituiu um sistema de repressão e terror que serviria como modelo para as próximas revoluções. Ela executou praticamente todos os revolucionários, ou seja, além dos nobres na época, de muitos clérigos, né, pessoas pertencentes à Igreja Católica, os próprios revolucionários foram todos mortos na guilhotina. E foi responsável pela ascensão do imperador Napoleão Bonaparte, que era um ditador, na realidade. Nessa época, principalmente, entre o período de terror da Revolução Francesa e o período Napoleão, da ascensão de Napoleão, uma família ascendeu, a família Rothschild. Amschel Meyer Rothschild, judeu-alemão, se tornou banqueiro e expandiu seus negócios através de seus filhos por toda a Europa e no continente americano. Essa família pertence à cúpula da maçonaria. Eles são Illuminati. E lucrou com as guerras de Napoleão e com as revoluções que aconteceram no século XIX. Então, essa família ela fez a fortuna dela no início com empréstimos, mas ela depois passou a especular com as vitórias e as derrotas nas guerras. E ela passou a fazer isso. E daí ela lucrou muito mais, não só em termos de dinheiro, como de poder. Ela financiava sempre os dois lados. Entendeu? Então, ela sempre das guerras. E assim nunca perdia. Ou seja, assim como ela financiava Napoleão, ela financiou também a Inglaterra, no caso o Duque de Wellington, no caso da Batalha de Waterloo. A família Rothschild passou a ser a principal cúpula da maçonaria e deu continuidade ao projeto da República Universal. Portanto, essa virada do século XVIII para o século XIX, a família Rothschild ela se destacou e ela passou a ser dominante na maçonaria, porque ela era muito poderosa, ficou muito forte na Europa. Já no século XIX, os desdobramentos da Revolução Francesa contaminaram todo o mundo e o panorama do mundo após a derrota de Napoleão e Waterloo e a ascensão do Império Britânico, que o Império Britânico passou a ser o maior império da época, com maior potência do século XIX, permitiu para a maçonaria, que já estava infiltrada nas sociedades europeias e norte-americanas e até latino-americanas, as independências das colônias da América Espanhola, Inconfidência Mineira, independência do Brasil, tiveram influência da maçonaria, direta da maçonaria, passou a traçar planos mais amplos, bem elaborados e com prazos menores. Se no século XVIII foi o da organização das ideias, o século XIX seria o de criar métodos de ação e avançar na formação de estratégias que ordenariam as políticas revolucionárias no sentido de criar o governo mundial. Então, eles já começaram a criar, a botar em prática os métodos para formar um governo mundial, que não seria, talvez, no século XIX, mas a posteriori. No século XIX surgiu a Revolução Industrial.
na Inglaterra e logo depois nos Estados Unidos. A segunda Revolução Industrial, que se categorizou na ascensão dos impérios financeiros e industriais, como J.P. Morgan, John Davidson Rockefeller, Andrew Carnegie, etc., esses indivíduos se tornariam depois os patriarcas de dinastias financeiras e industriais e pertenceriam à maçonaria já arraigada, né, e dominante nos Estados Unidos, e abraçariam a ideologia da instalação do governo mundial. Então, na segunda Revolução Industrial, no próprio século XIX, onde surgiram os grandes imperadores do aço, do petróleo nos Estados Unidos, que é a família Rockefeller, o banqueiro J.P. Morgan, esse pessoal, eles ficaram tão ricos, tão poderosos, que eles, logicamente, se associaram. E qual o melhor lugar onde eles se associariam? Na maçonaria. E ali eles já começaram a planejar, já juntamente com Rothschild, cuja família já era poderosa na Europa e nos Estados Unidos também, o germe, né, o início de uma república mundial. A fim de aderir aos planos do governo mundial, com base na tese do filósofo alemão George Hegel, George Hegel é um outro filósofo, criador da dialética hegeliana de tese, antítese e síntese, o então líder Illuminati maçom Rothschild investe na ideia de uma contraposição do capitalismo que seria o socialismo, com o fim de gerar a síntese do governo, que seria o governo mundial. Ou seja, o capitalismo ele é competitivo entre empresas, bancos, pequenos e médios negócios, como nós já sabemos. Mas a ideia do socialismo, que seria uma contraposição, ou seja, um governo concentrador, porque o socialismo ele não como muitas pessoas dizem, a destruição completa da propriedade privada. Não, não. O socialismo ele tem propriedade privada, sim, mas na mão de pouquíssimas pessoas, ou seja, poucas corporações, que juntamente com uma aristocracia burocrática, estatal, dominam o resto da população. Esse é o socialismo. Então, ele foi criado para ser a antítese do capitalismo, para que depois viesse o governo mundial, né, o governo da nova ordem mundial, que seria a síntese entre esses dois sistemas antagônicos. Então, através de um membro da maçonaria e bilionário chamado Frederick Engels, que financiou, ele seria o financiador do trabalho de Karl Marx, que deu origem ao Manifesto Comunista em 1848 e à Sociedade Fabiana, em 1884. Então, a obra de Karl Marx foi quem escreveu O Capital, que é uma obra de vários volumes, em que ele coloca o proletariado como o propulsor de uma revolução. Seria a revolução socialista que daria origem à ditadura do proletariado, que tomaria conta de todos os meios de produção, isso no livro, né? E a classe operária ela dominaria, até futuramente vir o comunismo. Esse é todo o resumo da obra, né? Enfim, esse movimento comunista de Karl Marx, ele deu origem a partir das obras dele, mas também um outro movimento surgiu junto com o movimento comunista, que é a Sociedade Fabiana. A Sociedade Fabiana, ela também era socialista, ela também queria o socialismo, mas não através da revolução como o movimento comunista queria.
O movimento comunista ele pregava a revolução para que logo os proletários, né, o operariado e o campesinato tomassem conta. Então ele era revolucionário. Já a sociedade fabiana, ela vê o socialismo como por etapas. A construção vai ser feita por etapas, não é diferente do método revolucionário comunista. Então, traduzindo para os dias de hoje, logicamente, no Brasil seria o movimento comunista estaria mais ou menos incorporado no PT e a sociedade fabiana o PSDB. Que o PSDB é fabiano. Ele é inspirado na sociedade fabiana. Então eu estou falando isso porque para as pessoas entenderem mais ou menos o que seria a diferença dessas duas vertentes, ambas socialistas. Bom, portanto eu fico por aqui hoje. Muito obrigado. Compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal e vamos em frente.